unção aqui tremenda sobre as nossas vidas. Celular. Foi tremendo. A unção que Deus derramou, talvez esse não, os outros foi diferente, mas esse foi especial. Nós já sentimos algo especial lá na célula, né? Quando ela começou a cantar esse louvor, foi assim, tremendo. Deus tem algo realmente especial na sua vida, viu, Rafa? Pode se preparar, que Deus tem algo especial na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser algo assim tremendo, tá bom? Recebe em nome de Jesus, porque você não tem noção ainda, e como Deus já está te usando. A gente que tem um pouco de visão, assim, a gente sente um pouco mais da presença de Deus, a gente fica impactado quando você abriu a boca aqui. Não foi só eu, como outras pessoas aqui já me disseram. Então deixa Deus te usar, viu, Rafa? Não deixa o inimigo impedir isso não, vergonha, etc. Deus vai te usar tremendamente em nome de Jesus. Pessoas serão alcançadas através da tua vida, através do teu ministério, que é o louvor. Tá bom? Recebe em nome de Jesus como profeta do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Já trouxe aqui meu computador. Amém? Deus vai falando, eu vou anotando. Esse é o meu ministério, eu gosto mesmo, porque eu escrevo, amanhã eu leio, Deus fala de novo, e Deus fala de novo, e Deus fala de novo, e eu gosto de escrever. Amém? Quem sabe um dia eu escrevo um livro aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E esse por enquanto é meu computador, até eu receber uma bênção aí. Está lançado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorifica ao Senhor por Deus ter trazido cada um de vocês aqui. Como eu digo, eu tenho certeza que houve uma grande guerra espiritual para que você não estivesse aqui, mas como Deus é Deus, você está aqui hoje em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém, gente? Amém. Glória a Deus, isso é uma palavra de vitória para você, de vida para você, irmão. Deus tem, como diz a palavra dele, quando tivesse mais de 2 unidos no meu nome, ele estaria presente, e assim o Senhor ordenaria a bênção. É ou não é, pastor, que você disse lá? E é verdade. É na união que o Senhor ordena a bênção tremenda sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A glória a Deus. Aleluias. Então vamos dar início a essa palavra aqui, que Deus me abençoou essa semana. E eu fui meditando na palavra, Deus foi falando, e eu fui escrevendo como eu disse. Nós vamos tentar falar um pouco do que ele disse para mim. Serviu para a minha vida, vai servir para a vida de vocês, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Glória a Deus. E algo que Deus falou também no meu coração, ele falou assim: como está a sua vida? Como você tem se sentido ultimamente? Eu pergunto para vocês hoje: como está a vida de vocês? Como vocês estão se sentindo ultimamente? Vocês estão se sentindo forte? Vocês estão se sentindo fraco, fragilizado, tenso? Vocês ultimamente estão se sentindo o quê? Nervoso, intimidado? Ou até muitas vezes nós, infelizmente, nos sentimos um pouco melancólico. E é verdade. Se você começar a analisar, hoje, ultimamente, nós, infelizmente, se enquadramos em uma dessas coisas que eu acabei de falar. Amém? Glória a Deus. E nós sabemos que os dias são maus. Os dias não está nada fácil. Satanás tem investido alto. Ou seja, como diz aí fora, Satanás, ele tem dado o máximo dele, dado tudo que ele tem para tentar nos oprimir, para tentar nos roubar o máximo da presença de Deus. Amém até aí? Concordam ou não? Aleluias. Glória a Deus. Eu coloquei aqui: enfrentamos todos os dias situações que muitas das vezes requer muita fé, perseverança e autocontrole emocional, para que nós não venhamos tomar atitudes
precipitadas para que nós não venhamos ser roubados ou nós venhamos trazer consequências terríveis para nossas vidas. Quando nós tomamos atitudes impensadas, precipitadas, nós atraímos consequências ruins para as nossas vidas. Repita-se comigo: fé, perseverança e autocontrole emocional. São três coisas muito importantes para que nós não venhamos deixar de tomar posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando nós temos fé, perseverança e autocontrole emocional, nós tomamos posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém ou não amém? Porque quando você não tem fé, como que você vai tomar posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida? Quando você não persevera, como que você vai tomar posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida? Quando você não tem um autocontrole emocional, como que você vai tomar posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida? Nós sabemos que uma pessoa que não tem um controle emocional, ela é uma pessoa desequilibrada. Amém? E uma pessoa desequilibrada não tem como tomar posse das bênçãos que Deus tem para a vida dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu confesso aqui que nós, infelizmente, ainda sentimos um pouquinho de revolta sobre isso. Por quê? Porque a maioria das vezes, se não todas, nós, ou quase nós, já passamos por esse tipo de situação. Temos que ter consciência, em nome de Jesus, e ter que tomar todo o cuidado com esse tipo de situação, porque assim nós não deixamos que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E quando a vontade de Deus não prevalece na nossa vida, nós deixamos de ser verdadeiramente abençoados, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui precisam de um milagre? Levanta a mão. Amém? Todos nós precisamos de um milagre. Em alguma área da nossa vida, nós precisamos alcançar o milagre. Eu coloquei aqui, e qual o significado da palavra milagre no dicionário? Olha só. Diz assim: acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis normais. Vou ler de novo. Acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis normais. Então, se você quer viver um milagre, você não pode questionar o tempo e a maneira do agir de Deus na sua vida. Você tem que ser obediente a Deus para que a vontade dele seja se concretizada na sua vida e o milagre aconteça. Amém até aí ou não? Está meio confuso ou não? A minha ministração no começo é meio confusa mesmo, mas depois Deus vai falando aí e nós vamos indo para frente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem até aquele ditado que diz assim: o apressado come quente e cru. Quem já ouviu esse ditado aí? Acho que a maioria já escutou, não é verdade? Então, se você não respeita a vontade e o tempo de Deus, como que você vai desfrutar das bênçãos formidáveis que Deus tem para você? Não é? Vamos supor, vou dar um exemplo. Como você pode desfrutar das bênçãos de Deus se você atropela o tempo de Deus? Eu já deixei de tomar posse muitas vezes das bênçãos que Deus tem para mim, porque eu atropelei o tempo de Deus. Eu fui tentar fazer da minha forma e não era o tempo ainda. Nós tentamos pegar atalhos. E quando nós tentamos pegar atalhos, o que acontece? Nós, com esse atalho, nós passamos fora da bênção. Amém? Por isso que tem esse ditado: o apressado come quente e cru. Ele não desfruta verdadeiramente das bênçãos maravilhosas que Deus tem para a vida dele. Exatamente por isso. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse tempo, pelo privilégio de estarmos unidos nesse lugar.
Senhor, mais uma vez, continue falando conosco, Senhor, de uma forma clara, o qual nós queremos ter todo o entendimento da sua palavra. Cerca esse lugar com os teus anjos celestiais, tira todo e qualquer impedimento, em nome de Jesus. Continua usando minha vida para falar com os teus filhos, que eu diminua e o Senhor cresça para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Infelizmente temos em certos momentos na vida da gente que sofremos tanto, porque esperamos chegar no fim do poço para começarmos a olhar para cima. E quando nós começamos a olhar para cima, nós começamos a ver o que? A luz. Amém? Amém ou não amém? Quando você está caindo no poço, você está olhando para baixo. Quanto mais para baixo, você está olhando somente quando você chega no fim, que você começa a olhar para cima. E quando você começa a olhar para cima, você começa a ver a luz. E quem é a nossa luz? Quem é a luz do mundo? Quem arrisca dizer aqui em nome de Jesus? Quem? Quem? Jesus. Aleluias. Jesus é a luz do mundo. Lá em João 8,12, abrem aí por favor, para não ficar nas nossas palavras, para realmente confirmar isso. João 8, versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Ou seja, quando começamos a olhar realmente para Jesus e seguir aquilo que Ele fala, a nossa vida terá luz e não trevas. Amém? Glória a Deus. Mesmo que você ande desanimado, que você anda em aflições, há uma grande diferença entre você andar em trevas do que você andar em luz. Amém? Quando você anda em trevas, você fala: puxa, eu estou passando por dificuldades, eu estou numa luta tremenda, eu estou em trevas. Negativo. Quando você anda em trevas, você anda na escuridão, você anda longe da companhia de Cristo, você está longe da sua salvação, você anda cometendo pecados e não sente o peso disso, de você cometer pecados. É isso mais ou menos, é que você andar em trevas. Agora, quando você está em dificuldade, você está em aflições, amados, isso é luta. Não tem nada a ver com aflições. Amém? Estão entendendo a diferença de você andar em lutas, em aflições? Não é porque você está em luta, ou em lutas e trevas, não é porque você está andando em lutas que você não está vendo a luz. É muito diferente de você estar andando em trevas e em luz, em lutas. Muitas vezes a gente confunde. A pessoa está andando em trevas, isso é terrível, porque ela perde a salvação dela em nome de Jesus. Eu coloquei assim: mesmo porque temos ter discernimento e saber que é nas nossas batalhas do dia a dia que vemos o agir de Deus, e é nas nossas aflições que nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer. Amém? Você tem fé para que o sobrenatural de Deus aconteça? Então suporte as aflições. Você tem fé que realmente você vai vencer? Então continue convicto que Cristo é contigo, em nome de Jesus. Aleluias. Não podemos estar cercados pelos nossos inimigos. Não podemos nos desesperar. Temos que abrir nossos olhos espirituais para ver o agir de Deus ao nosso favor. Aleluias. Glória a Deus. Eu coloquei aqui:
o desespero é algo terrível para nossas vidas. Porque aqui, o desespero anula a nossa fé, tira nossas motivações, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Por mais trágica, difícil e complicada que esteja a nossa vida, não podemos perder o foco, que é Jesus Cristo. Amém? O nosso foco é Cristo. Por mais complicado, por mais desesperador que você acha que tem na sua vida, você tem que manter o foco em Cristo. Cristo é o nosso foco. Nós não podemos perder o nosso foco. Lá em 1 Timóteo 1, 2 Timóteo, abrem aí por favor. Segunda Timóteo 1,12. Quem achou, diga amém. Quem pode ler para mim, por favor? Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei que em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Aleluias. Aqui o apóstolo Paulo falando, amém? Em outras palavras, o apóstolo está falando assim: eu sei em quem eu coloquei a minha fé, em quem eu depositei a minha esperança. Eu sei em quem eu depositei a minha fé, em quem eu coloquei a minha esperança. Você sabe em quem você colocou sua fé e depositou a sua esperança? Amém? Quem colocou a sua fé e depositou a sua esperança em Cristo? Levante a mão. Quem colocou sua fé e a sua esperança no homem? Levante a mão. Aleluias. Glória a Deus. Deus é tremendo. Sabe por que eu perguntei isso? Porque se você depositou a sua fé, a sua confiança em Cristo, muitas vezes, através das suas atitudes, não condiz com o que você falou. Não condiz. Se você fala que a sua fé, a sua confiança está em Cristo, e você anda aí murmurando, você anda aí falando que você é um coitadinho, falando que você é um injustiçado, que você é um rejeitado, não condiz com o que você falou. Estão entendendo? Porque se você deposita sua fé e sua confiança em Cristo, você é mais que vencedor. Você não é um coitadinho, você não é um rejeitado, você não é um injustiçado, porque Cristo é contigo. Por isso que o apóstolo falou com toda a convicção: eu sei em quem eu depositei a minha fé e a minha confiança. Aleluias. Mas muitas vezes a gente fica ali murmurando, então não condiz com o que você disse. O Léo ministrou algo importante ontem na célula. Ele falou: muitas vezes você não precisa sentir a manifestação de Deus para saber que Ele está presente, amém? Muitas vezes nós, porque Cristo não está se manifestando na nossa vida, nós começamos a murmurar, mas Deus está ali presente. Ele diz que Ele sabe até as quantidades de cabelo que você tem na cabeça, Ele conhece. Onde falou lá, até no ventre, antes de você for formado, Deus já te conhecia. Então, muitas vezes nós falamos: não, eu depositei a minha fé em Cristo, eu sei a minha confiança nele, mas nossas atitudes não condiz. E chegou um tempo, nós estamos vivendo um tempo no qual nós não podemos mais ser roubados agindo dessa forma. Nós temos que ter fé, perseverança, como eu disse, e em todos os momentos da nossa vida, agir da forma no qual nós falamos, no qual nós pregamos. Porque abrir a boca e falar é muito fácil. Agora você agir e honrar com aquilo que você fala, através das suas atitudes, é outra coisa.
É como nós devemos agir, como servos de Deus, em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Abram aí, por favor, 2 Reis 6:8. Achou? Diga amém. 2 Reis, capítulo 6. Bem conhecida essa passagem, do 8 até o 18 que nós vamos ler. Diz assim: ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isto aconteceu não uma só vez, nem duas. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele diz: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Amém. Glória a Deus. O que eu quero chamar a atenção no versículo 14, quando ele diz assim: então enviou lá cavalos e carros e um grande exército, para os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Aqui ficou claro que eles chegaram, estava um sol de rachar, mamona, e eles não atacaram, porque estava muito sol. Eles falaram: vamos esperar o sol baixar para a gente atacar e raptar Eliseu. Foi assim? Sim ou não? Não. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Amém? Amém até aí? E que Deus chama a atenção aqui, que Deus é tão zeloso, que eles chegaram e cercaram a cidade, mas eles não atacaram. Ou seja, nem o sono de Eliseu e do seu servo, Deus permitiu que eles fossem interrompidos. Nem o sono de Eliseu e do servo dele foi atrapalhado. Deus fez com que eles atacassem só de manhã. Foi assim ou não foi assim? Glória a Deus.
Eles podiam ter muito bem chegado, cercado, atacado e levado Eliseu embora, já que eles estavam com uma certa emergência, porque era um pedido do rei da Síria. Mas Deus não permitiu que nem o sono de Eliseu e do seu servo fosse atrapalhado. Amém? Vocês estão vendo como é o zelo de Deus para com as nossas vidas? E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como o Senhor nos abençoa, não é verdade? E eu profetizo sobre a vida de cada um aqui, que o inimigo não vai ter condições nem de atrapalhar o sonho de vocês, em nome de Jesus. Aquele que tem fé recebe em nome de Jesus. Amém? Porque o Deus que nós servimos é um Deus zeloso, é um Deus que cuida de nós, em nome de Jesus. Amém? No versículo 15, quem pode ler só o versículo 15, por favor? Versículo 15. Alguém pode? E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Amém. Aleluias. Aqui ele não estava enxergando o exército de Deus que já estava a ponto ali para defendê-los. Amém? Porque ele chegou a falar assim: ah, meu Senhor, o que faremos? Ele não estava enxergando ainda, aqui nessa parte, o exército de Deus que já estava acampado ao redor de Eliseu. O exército de Deus já estava ali de prontidão. Só que o servo de Deus ainda não os tinha visto. Isso acontece muito conosco, quando nós ficamos desesperados, achando que estamos sem saída. Nós não conseguimos ver o agir de Deus, o que Deus já preparou para nós. Amém? Muitas vezes o nosso desespero, Deus já está agindo a nosso favor, só que nós não vemos o agir de Deus. Lá em Efésios 3:20 diz assim: bendito seja o nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Deus já nos abençoou, só que muitas vezes o nosso desespero, nosso nervosismo, nós esquecemos disso, que nós já fomos abençoados por Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém? Isso é uma grande jogada do inimigo. O inimigo quer que nós esquecemos que Deus já nos abençoou, para que nós não venhamos tomar posse das nossas bênçãos. E é eficaz. Infelizmente é eficaz. O inimigo tem vencido muito nessa área dele, e nós esquecemos que Deus já nos abençoou. Eu acho que é quase automático nós ficar pedindo bênçãos, que Deus já tomou. Eu não tomo posse da minha bênção, porque o Senhor já me abençoou. Infelizmente nessa área o inimigo já tomou posse, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra em Deuteronômio 28, 6 e 7 para ter noção. Deuteronômio 28, seis e 7. O inimigo aqui, nós vamos ver que ele pode até nos atacar, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Olha o que Deus diz aqui: bendito será quando entrares e quando saíres. Bendito serás quando entrares, e bendito será quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os seus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Aleluia, glória a Deus. Amém? Ele pode até te cercar e te atacar, mas a vitória é sua. Amém? Diz assim: a vitória é minha.
Agora voltamos lá no versículo 16 e 17. Nós estávamos vendo, 2 Reis. Seis, 16 e 17, para dar continuação do que a gente estava lendo. Amém? Aí disse lá, respondeu ele, não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Eis que o monte estava cheio de carros, e cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos aqui que o profeta, ou melhor, o servo do profeta parou, escutou o que o profeta falou, amém? E depois os olhos dele se abriram, e ele viu o exército de Deus. O que nós aprendemos com isso? É que muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, não estamos enxergando nada, e nós falhamos porque nós não procuramos um homem, um servo de Deus para se aconselhar. Esse homem só começou a ver o exército de Deus quando o profeta Eliseu orou, amém? Quando o profeta Eliseu orou e falou com ele, ele começou a enxergar o exército de Deus. E nós falhamos nessa parte. Muitas vezes nós estamos passando por grandes dificuldades, mas não temos o hábito de chegar no servo de Deus e se abrir com ele. Porque quando você se abre com o servo de Deus, provavelmente Deus vai usar aquela pessoa para falar com você. E aquele servo de Deus vai começar a interceder por você. Algo diferente pode ter certeza que vai acontecer na sua vida. Algo diferente vai acontecer. Muitas vezes nós sofremos porque nós não fazemos isso. Nós ficamos lá na nossa cegueira espiritual e não consultamos o homem de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. Que nós venhamos ter um relacionamento com servos, verdadeiramente servos de Deus. Porque até a gente pode estar cego e a gente não perceber. Quantas vezes as pessoas vêm te dar um conselho, não é verdade? Fala, não faz isso, você está indo no caminho errado, irmão. Você vai sofrer. E você não está vendo. O caminho que você está começando a seguir é um caminho tortuoso. Um caminho no qual você vai sofrer consequências terríveis. Então nós temos que sim se abrir, ter um relacionamento com o homem de Deus, para que juntos, orando, Deus venha interceder, Deus venha mostrar verdadeiramente aquilo que você tem que fazer. Abrir os seus olhos espirituais. Amém? Quem concorda, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. E nós falamos que essa visão maravilhosa que o servo de Eliseu teve, quando ele viu aquele exército maravilhoso de Deus ali acampado ao redor de Eliseu. E falando isso, abram aí, por favor, no livro de Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e nós já estamos encerrando em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 12. Atos 12, 1 a 11. Aleluia. Para você ver como que Deus zela os sonhos de todos nós. Diz aí. Amém? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar.
e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, contaminou, mandou prender também a Pedro. Eram então os dias de pães asmos. E havendo prendido, lançou-o na prisão, entregando-o no quadro, grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ao povo depois da Páscoa. Pedro depois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Só uma pausa aqui. Aqui, nós vemos aqui o poder da oração, amém? Na igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas toda sexta-feira, alguns de nós aqui se reunimos para orar em intercessão por cada um de vocês aqui. Amém? Nós oramos por cada um de vocês aqui. Toda sexta-feira nós se reunimos aqui em oração, em propósito da igreja. Então, que você que é membro da Macadesh, você saiba disso, que tem alguém orando por você, em nome de Jesus. Porque nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da intercessão, em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinta-se a calça e as tuas sandálias. E ele o fez, dizendo-lhe: mas cobre-te com a tua capa e segue-me. Vamos ler somente até aí, tá bom. Depois a gente segue o resto. Amém? O que chama mais a minha atenção aqui é no versículo 7, quando ele diz assim: eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando do lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te. Ou seja,